Boa noite a todos. Apesar da circunstância, né, a morte do Papa Francisco, a consequente sede vacante e o conclave à vista, é um prazer eu me encontrar com vocês. Aqui em Roma agora meia-noite e meia, pelo horário de Brasília aí é 7:30 da noite. Eu sou Eric Massal, sou um dos que nesses quase 15 anos de blog, de páginas, um dos que administram as páginas. Nesses anos, atento às fofocas vacantes, Murilo Marques. Várias pessoas já passaram pela página, pelo blog. Então, é um pouco constante, depende também da situação da vida de cada um. E alguns colaboram mais, outros colaboram menos. E cabe a mim hoje falar com vocês sobre nessa live, sobre alguns temas. Vocês me sugeriram tantas coisas para falar nessa live. Vamos tentar fazer o possível, mas essa é uma live antes de algumas outras. Nós estamos pensando em algumas pessoas, alguns convidados com temas mais específicos, mais claros, mais individuados, sobre o Papa Francisco, sobre a sede vacante, que inclui tantas coisas, não é? As regras, a liturgia, e também sobre o conclave, que é o que determina bem, que vai determinar o futuro da igreja. Então, vocês enviaram à página várias perguntas e também sugestões de assuntos para falarmos. E então, vamos lá. Eu não coloquei em alguma sequência lógica, digamos. Então, foi um pouco o que eu pude fazer de resumo das mensagens de vocês. Nós separamos principalmente em três grandes temas, como eu falei: Papa Francisco, sede vacante e o conclave. Claro que vocês também vão poder pedir algum maior esclarecimento. Vamos ver como vai ser essa live. É muito espontânea. Eu aqui já sugeri alguns dias e vocês podem imaginar, né, que é para todo mundo, não somente para a imprensa formal, oficial, digamos assim, é muito intenso esse tempo para todo mundo. Só que Roma é uma cidade muito espalhada, sabem? O território de Roma é muito grande. Ela não é tão povoada, tem seu considerável número de habitantes, só que é muito espalhada. Então tem gente na periferia que nem se envolve tanto com o Vaticano. O Vaticano está ao lado do centro e hoje faz parte do centro estendido de Roma. Então, o que para muitos italianos importa, por mais que sejam católicos, por mais que gostem do Papa Francisco, estejam ansiosos pelo próximo Papa, eles querem saber no que é que isso vai interferir na vida cotidiana deles. Principalmente do trânsito, que o trânsito de Roma é um caos. E então isso estressa não somente os italianos, mas quem vive. Só que, digamos, é um dos pesos, digamos, é um dos ônus de Roma,
ter nela a sede da Igreja Católica, né? Então, é o que é o que é o que é uma dos problemas, das dificuldades. Então, imagina agora vir milhares de pessoas, principalmente para o funeral do Papa Francisco, essas pessoas vão se concentrar, tem as suas dificuldades, né? Hospedagem, deslocamento, os serviços, como alimentação, como hospedagem. Então, vamos ver, vamos falar a pouco. Mas vocês estão me ouvindo bem? Eu perguntei no teste se vocês estavam me ouvindo bem. Me ouvem bem? Sim ou não? Porque depois essa live vai ficar gravada. Então, quero saber se tá bem, né? O áudio. Então, começando com o Papa Francisco. Ok, ótimo que vocês estão ouvindo bem. Começando pelo Papa Francisco. O último dia dele. Até a gente publicou um texto sobre isso. Todo mundo sabia, quem estava acompanhando um mínimo de notícias, todo mundo sabia que o Papa estava fragilizado, que ele correu grande risco, pelo menos 2 vezes no hospital, e que ele estava em recuperação. Nós sabemos quando ele recebeu alta, no final de março, alta médica, os médicos disseram que ele teria que continuar a medicação em casa, se resguardar, não receber muitas pessoas, porque poderia ser contagiado por alguma bactéria, algum outro vírus, e repouso absoluto. Então, ele, na sua espontaneidade típica, né, que a gente já conhecia, eu conhecia há 12 anos, ele começou a sair, a aparecer aos poucos, embora não falando muito, ou não falando bem. E então, não sei o que vocês achavam. Ele parecia em recuperação, né? Sabemos que ele tinha que fazer a fisioterapia vocal, fisioterapia motora. Parecia bem. Não estava presidindo nas missas, não estava com a agenda como antes da internação. Parecia bem, né? Limitado. Só que eu não sei vocês, mas eu quando no domingo à noite, no domingo passado, quando eu, com calma, eu olhei as fotos e o vídeo da bênção Urbi et Orbi, sinceramente, digo a vocês, eu disse, alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. O Papa tá muito sério, não esboçou nenhum sorriso, o olhar um pouco perdido. Não, talvez a impressão minha, ele tá muito limitado, não deve estar sendo fácil para ele, mas eu, com a mesma sinceridade que falei, eu pensei, alguma coisa está errada. Mas ele está se recuperando, né? Passou a Semana Santa, graças a Deus, saiu do hospital, não está mais correndo aquele risco. Então, todo mundo, quando soube da notícia na segunda-feira de manhã, ninguém entendeu. Então, porque foi uma coisa súbita. O que eu vou falar e que a página publicou não é uma coisa oficial. Não é uma coisa oficial essa reconstrução. Mas, segundo algumas fontes, o Papa, na segunda-feira, dia 21, se acordou por volta das 6 da manhã. Quando ele estava bem, ele mantinha a rotina de acordar às 4 da manhã. Se acordou às 6 da manhã e logo depois se sentiu mal.
E assim se deitou na cama de novo. E ficou assim, acordado, bem, relativamente bem, por cerca de 1 hora. Nós sabemos que ele morava na Casa Santa Marta e ali o segundo andar era totalmente reservado para ele, porque o quarto, o escritório, uma salinha de recepção e os quartos para os seus secretários e os seus assessores leigos, porque o Papa tinha 3 secretários, 2 argentinos e um italiano. E nesses 12 anos o Papa teve vários secretários. Pensando rapidamente, o Papa teve um total de 7 ou 8 secretários. E também tinha o enfermeiro que começou a trabalhar com ele há uns 2 anos e no qual o Papa confiava plenamente, cegamente. Foi tanto que foi o enfermeiro que o convenceu a ir para o hospital em fevereiro. Ele não queria. E então o enfermeiro era mais próximo dele do que o médico, pessoal. O médico, digamos, o oficial do Vaticano, não tinha tanta proximidade quanto esse enfermeiro, e pelo menos o Papa tinha 2 assistentes leigos, uns senhores de gravata que estavam com a malinha, com os textos que o Papa dá. Então tinha toda essa assessoria de quantas? 6 pessoas, né? Então o Papa estava nesse segundo andar de Santa Marta, isolado, ali era dedicado para ele. Então ele ficou deitado até que por volta das 7 horas da manhã, da mesma segunda-feira passada, ele começou, talvez ele tenha acenado ou tenha feito um gesto para o enfermeiro, e ali ele entrou em coma. Nisso, o coma é uma coisa comprovada, oficial, porque consta no atestado de óbito que o coma foi uma das 3 causas da sua morte. E dali ele entrou num coma do qual não saiu mais. Então, ficou inconsciente e depois morreu. As outras 2 causas, segundo lá o atestado de óbito, é AVC cerebral. Não foi dito se foi isquêmico ou hemorrágico. E colapso cardiocirculatório, cardiorrespiratório. Essas foram as causas. Isso aconteceu às 7h35 da manhã. A morte só foi constatada 2 horas depois. E ainda 1 hora depois, por volta de 10h30 da manhã, o Vaticano anunciou oficialmente, enquanto que a imprensa mundial começava esse rumor, mas era um rumor dentre tantos, né, nos últimos meses e até nos últimos anos. Falaram tantas coisas nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, que o Papa tinha uma doença muito grave no intestino, ou outras mais sérias. Então parecia só mais um rumor, até que, como eu falei, por volta das 10h30 da manhã, o Vaticano confirmou a morte. E então, pelo menos, parece que o Papa não sofreu. Ele tinha muito medo, ele falou numa entrevista, no início do pontificado, que tinha muito medo de sofrer, tem medo de sentir dor, ele era fraco para dor. Então parece que ele teve uma morte muito tranquila, digamos, inconsciente, mas tranquila. Pessoalmente, eu acho que foi bem melhor do que ele morrer no hospital, né? Porque quando ele se sentia mal, ele ficava nervoso, claro, né? Preocupado. E até vocês lembram que o médico falou numa entrevista, o Dr. Alfieri, que pelo menos em uma das 2 graves crises, a equipe médica do Gemelli, do Hospital Gemelli, pensou em não fazer nada, deixar, porque parecia que era uma coisa normal do corpo, sabe? Então parece que ele teve uma morte em casa, tranquilo. E nós vimos um anúncio oficial que não era bem o esperado, porque ali o anúncio oficial foi feito na capela da Casa Santa Marta. O anúncio foi feito pelo Camerlengo, o Cardinal Farrell. Se esperava que fosse o substituto da Secretaria de Estado. Vocês se lembram, em 2005... enquanto as pessoas rezavam o terço na praça, quem anunciou oficialmente a morte de João Paulo II foi Leonardo Sandri,
que hoje é cardeal e na época era o substituto da Secretaria de Estado. É como se fosse o vice do secretário de Estado. É um cargo que é um dos cargos que não cai quando o Papa morre ou renuncia, e é ele que compete anunciar para o mundo oficialmente a morte do Papa. Então, aquele anúncio teve uma coisa de estranho que ainda não foi explicado por que o anúncio foi feito pelo Camerlengo. À direita dele estava o secretário de Estado, Parolin, que caiu também, o cargo dele caiu agora na sede vacante. À esquerda do Camerlengo estava o substituto, o Edgar Penha, um venezuelano. E depois dele estava Diego Ravelli, que é o mestre das celebrações litúrgicas pontifícias. Então, já o anúncio da morte teve alguma coisa de não esperado. Então foi isso, quanto ao dia, o último dia do Papa e o anúncio naquela mesma segunda-feira. E vocês perguntaram aqui algumas coisas, então vamos às perguntas sobre o Papa Francisco, que eu enumerei sob o tema Papa Francisco. Sim, a live vai ficar salva, e a gente vai colocar também em outras plataformas. Eu espero que quando eu for encerrar a live, eu não a descarte, que eu deixe salva. Então vamos lá, as perguntas e as sugestões de tópicos que vocês enviaram sobre o tema que eu isolei, Papa Francisco. Menção na liturgia. Na liturgia, principalmente na oração eucarística, mas também em algumas igrejas se faz menção do Papa e do Bispo na bênção do Santíssimo Sacramento, na adoração eucarística, e em outros momentos, digamos, oficiais, né? Porque a igreja não trata de orações espontâneas, privadas, você reza no seu quarto, por exemplo. É bom, né, seguir com a igreja, sentir com uma eclésia, mas isso determina a oração oficial da igreja, que é a liturgia, principalmente na missa, que é a maior oração. Então, quanto à menção do Papa, não se faz em nenhuma oração eucarística, mais ou menos assim, né? Cada oração tem o seu texto, mas lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Até que o Papa seja eleito, vai dizer, lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, lembrai-vos do vosso servo, nosso bispo fulano. Pula totalmente a menção do Papa. Naquela parte da intercessão pela igreja, não vai se rezar pelo Papa defunto, Papa Francisco. E nem mencioná-lo, porque morto ele não governa mais a igreja. Então vai pular totalmente. E se a diocese estiver vacante? Ou se o bispo nomeado ele não tomou posse? Pula também. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, mais ou menos, né? Não estou lembrado que nenhuma oração eucarística tem esse texto, mas lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que ela cresça na caridade com os bispos, os presbíteros e os diáconos. Eu acho que a terceira tem mais ou menos assim. Pula totalmente. Não menciona. Pelo amor de Deus, ninguém vai dizer, como aconteceu em 2005, 2013, que ela cresça na caridade com o vosso servo, o Papa que vai ser eleito. Que ela cresça com o colégio dos cardeais, com o colégio cardinalício. Não. Os cardeais não governam a igreja como um Papa. Não governam. Isso é tema para uma outra coisa, para uma outra live, um outro momento. Os poderes específicos do colégio cardinalício na sede vacante, que estão esclarecidos nos detalhes na Constituição Apostólica Universi Dominici Gredis. Poucas coisas, coisa ordinária da administração do Vaticano, mas nada de nomeação de bispo, nada de decreto, nem canonização, não, porque a potestade universal de São Pedro, dada por Cristo, está no Papa. Então não vai se rezar pelo Papa que vai ser eleito, nem muito menos pelos colégios de cardeais. E também, se o bispo não estiver na diocese,
se tiver vacante a diocese, pula totalmente, pula. Então essa uma pergunta que vocês estão enviando muito a nós sobre isso da menção. Omite aquele trecho do Papa. Até que o novo seja eleito, omite-se aquele trecho. Ok? Quanto aos paramentos, isso é uma outra dúvida, ainda mais espinhosa do que a menção. Porque nós vemos que quando o Papa está presente no funeral de um cardeal, os paramentos são vermelhos, porque a gente vê que tem uma tradição no Vaticano que o Papa não preside a missa exequial de um cardeal defunto. Quem preside é o decano, ou uma pessoa no lugar dele, o vice-decano, e o Papa, no final, depois da comunhão, se faz presente na missa, se o cardeal defunto morreu no Vaticano, e ele faz a última encomendação e abençoa o corpo. Então, por causa daquela presença dele, o luto papal por um cardeal é vermelho, a cor litúrgica é vermelha. A mesma coisa acontece na missa Ezequiel pelo Papa. O luto dos cardeais pelo Papa é vermelho também, mas isso é uma coisa própria da liturgia papal. Fora da liturgia celebrada pelos cardeais em sufrágio do Papa, a cor litúrgica é aquela genérica, ou roxo ou preto. O preto, há alguns anos, está voltando ao uso, né, depois de ter sido esquecido, discriminado até. Para não falar de quem pensa em usar paramento branco, né? Não só pelo Papa, mas porque o roxo é uma cor muito feia, é muito dramática, é melhor o branco da ressurreição. Quem fala assim acha que sabe mais do que a igreja, né? Que a igreja diz que é o roxo. Só acho que nos Estados Unidos, se eu não me engano, lá quando é missa por uma criança que morreu, os paramentos são brancos, mas a regra para toda a igreja é paramentos roxos, seja pelo Papa, seja pelo bispo, seja por um leigo, roxo ou preto. Paramentos vermelhos só os cardeais usarão no sábado em sufrágio da alma do Papa Francisco. Todas terão que usar roxo, sim, Vanderlan, todas. Uma outra coisa, qual o ofício, qual o formulário para usar nessas missas? Embora sábado, 26 de abril, para quando a missa Ezequiel do Papa Francisco está marcada, seja sábado dentro da oitava da Páscoa, se eu não me engano, ainda estou preparando a publicação, tenho que confirmar para não publicar besteira, imprecisão. Por motivo pastoral, a igreja, ou seja, por motivo da pessoa por quem a missa vai ser oferecida, a igreja permite a missa própria, mas naquele dia, até sexta-feira, no Vaticano não vai se usar formulário pelo Papa defunto. Eu estive numa missa lá hoje, só hoje, amanhã também eu vou, e lá está sendo celebrada a missa da Páscoa, da oitava da Páscoa, com glória e paramentos brancos. Somente, se eu não me engano, no sábado vai ser missa Ezequiel própria por um defunto, por um Papa defunto, de paramentos vermelhos, porque quem vai presidi-la será o decano do Colégio Cardinalício e ela será concelebrada pelos cardeais e por bispos. Porém, como é o luto dos cardeais pelo Papa, repetindo, a liturgia papal prescreve só para eles, naquele dia, a cor vermelha. Então é isso. Quanto à menção do nome do Papa, não se faz. Quanto aos paramentos e quanto ao ofício.
somente, digo, a gente vai fazer uma publicação sobre isso, mas somente no Vaticano, porque ali é a missa de corpo presente, né? Em São Paulo não vai ter missa de corpo presente. Vai poder rezar pelo Papa, mas o corpo do Papa vai estar na Praça São Pedro. Somente no Vaticano vai poder ser oferecida a missa por um Papa defunto próprio, com os paramentos próprios, com o formulário próprio. Vocês perguntaram por que o Papa está sem férula. Eu digo, se eu não me engano, é porque são tantas coisas, porque eu não quero dizer que eu sei de tudo, né, aqui nessa live, mas se eu não me engano, porque eu me lembro de outras, do exemplo de João Paulo II, de Bento XVI, que não era mais Papa reinante, o cerimonial dos bispos não prescreve o uso do báculo pelo bispo defunto. E nisso a liturgia papal parece que é igual. Então, se eu não me engano, numa parte do funeral de João Paulo II, ele estava com a férula aqui entre o braço esquerdo. Depois ela foi tirada. Ele não foi sepultado com a férula. Se eu não me engano, Bento XVI não estava com a férula. É uma dúvida, né? Porque ali ele era Papa emérito, não morreu enquanto estava no governo, então tiver que adaptar, né? Esse status do Papa emérito ainda hoje não foi esclarecida, né? Uma das promessas que o Papa Francisco deixou, que infelizmente ele não conseguiu confirmar, era um esclarecimento institucional do Papa emérito, porque quem sabe se isso vai acontecer de novo. Alguém está dizendo aqui, eu não consigo, Feuri. Está dizendo São João Paulo II estava de férula, só não foi sepultado com ela. Igor, Roberti. Acredito que a ausência da férula foi uma das mudanças feitas pelo Papa na simplificação do rito. Alguém perguntou por que a praça está sem o altar. Domingo passado foi a Praça São Pedro. Domingo passado parece que foi usado um outro altar, uma outra cobertura, né? Que é como se fosse um baldaquino para proteger ali do sol, que em Roma já está fazendo um sol bem forte, sol de primavera, da chuva, então parece que foi feita uma outra. Eu comentava esses dias, por mais que eu entenda que é para proteger do tempo, e também é um certo respeito, não, de colocar o altar coberto como se fosse um baldaquino, eu gosto muito daquela disposição litúrgica, digamos aqui, ou como alguns diriam, espaço litúrgico, né? Da missa de João Paulo II em 2005. O altar descoberto, assim tem uma visão mais livre, né? mais ampla. E os concelebrantes, os cardeais pelo menos, ao lado do celebrante principal, que na época era Ratzinger, né? Antes de ser eleito Papa. Então, passaram-se anos, né? 20 anos, mudaram os mestres das celebrações pontifícias. Eles já estão preparando ali a praça, porque a missa vai ser sábado, né? Já estão preparando a praça para como ela vai ser. O túmulo lá, o Papa Francisco deixou até em testamento, né, depois de afirmar em entrevistas e tudo, que o túmulo dele vai ser na Basílica de Santa Maria Maior, e estão preparando lá, porque já tinham cavado, né, ele vai ser entre duas capelas, e agora estão fazendo os últimos preparativos. Ele está isolado, está coberto por uma estrutura lá, então já estão preparando, né? Porque depois da missa, a missa vai ser às 10 da manhã do sábado. Vai durar umas 2 horas. Depois o corpo vai ser levado para dentro da Basílica de São Pedro. Lá vão fazer os últimos preparativos e vão levar para a Basílica de Santa Maria Maior para ser sepultado. Ainda não se sabe como vai ser esse cortejo entre o Vaticano e a Basílica de Santa Maria Maior, que tem uma distância entre eles de 4 quilômetros, mais ou menos. Então, se vai ser uma coisa mais
privada, de modo não oficial, se vão fazer um cortejo de carro, ainda não foi anunciado. Outras pessoas falaram, porque os penitenciários hoje estavam ao lado do corpo durante o translado, na procissão. Penitenciários, né, a gente fez uma publicação, os penitenciários são aqueles confessores da Basílica de São Pedro, como nas outras 3 basílicas maiores. Na Basílica de São Pedro, esses penitenciários são os frades conventuais, um ramo da ordem franciscana. Eles estavam ladeando ali, previsto no rito, porque eles fazem parte do clero da Basílica. Porque, em primeiro lugar, o clero da Basílica de São Pedro são os cônegos, né, de São Pedro, os cônegos. Depois tem os frades, os confessores, ali no caso da Basílica de São Pedro, os conventuais, e depois outros sacerdotes que estão a serviço da Basílica. Então eles estavam ali ladeando o corpo, junto com a guarda suíça, porque fazem parte do clero da Basílica de São Pedro. Por que 3 caixões? É uma tradição, não só o Papa tem isso, na sua tradição fúnebre, mas também os nobres. Se eu não me engano, a Rainha Elizabeth II, quando faleceu, foi sepultada também em mais de um caixão. E além disso, da dignidade do corpo, também é uma forma de preservá-lo, né? O corpo do Papa não é embalsamado, propriamente dito, mas é preparado de qualquer forma. E além disso, é colocado em três caixões. Nós vemos agora que o Papa está bem mais enxuto, né? Ele não está tão inchado, nem o rosto, nem o corpo. Ontem, quando eu vi, isso era uma coisa para se falar, e eu não vou colocar aqui, espera aí. Visita. Vou ver, senão misturo tudo. Vamos ver se eu me lembro. Me lembra aí, viu? Se eu esquecer, por favor. Ele estava bem tranquilo, o semblante bem tranquilo, mas agora, né, passado já 2 dias da morte, a coloração do rosto já tá mudando, né? A gente não pode esperar que fique perfeito, né? A idade dele, a medicação que ele tomava, corticoide principalmente, que tem tantos efeitos colaterais, ajuda, mas também tem os seus efeitos colaterais. Mais mudanças nos ritos, né? Porque a reforma do Papa nos ritos fúnebres, para ele mesmo, foi publicada em novembro do ano passado, e tantas coisas, né? A gente está vendo agora o corpo dele já dentro do caixão. Antes era previsto que o corpo do Papa fosse exposto no velório, em cima de uma plataforma. Ele quis não, já colocar dentro do caixão, para parecer para não ter tanta diferença de uma outra pessoa. Então tem isso, simplificou algumas outras coisas. A gente vai falar sobre isso talvez sexta-feira, com uma live principalmente sobre os ritos da missa do sábado. Novendiale é uma série de missas pela alma do Papa falecido, que já começa com a própria missa de Ezequiel. Então, a primeira missa pelo Papa, a primeira missa solene, oficial, será no sábado. E depois, ao longo dos outros 8 dias, serão celebradas missas solenes na Basílica de São Pedro pelo Papa. Isso é uma tradição muito antiga, uma forma de mostrar a Igreja rezando pelo Papa, né, para que ele ganhe a vida eterna, para pedir a misericórdia de Deus por sua alma, e de qualquer forma ela manifesta, essa tradição manifesta a participação de várias realidades da Igreja no ministério do Papa. Então, hoje foi publicado o calendário e o nome dos celebrantes a gente vai publicar mais tarde. Cada dia, à tarde, às 5 da tarde, horário de Roma, vai ser celebrada uma missa na Basílica de São Pedro,
por um cardeal, por exemplo. Domingo a missa vai ser celebrada pelo cardeal Parolin. Vocês perguntam se algum brasileiro vai celebrar. Não, não, se eu não me engano, não. Ou, não, eu penso que não, eu acho que Dom Montanari, Wilson Montanari, não, ou Deus, agora estou esquecido. Mas a gente vai publicar e vai celebrar, um outro dia vai celebrar o próprio prefeito de Castelo para os religiosos, que é como se fosse secretário, né? Esse cargo não cai. Todos os prefeitos dos dicastérios caem e quem fica respondendo pelos dicastérios até o novo Papa são os secretários. Então, nessa lista a gente vai publicar, né? Sábado, a primeira missa vai ser celebrada pelo cardeal Ré. Domingo, pelo cardeal Parolin. E agora, a última missa vai ser celebrada no dia 4 pelo cardeal Mamberti, que é o protodiácono, e a ele caberá a função de anunciar o novo Papa. Então, cada dia vai ser celebrada por um cardeal diferente e vai ser especialmente convidado um grupo de uma realidade da igreja. Um dia vão ser os religiosos, outro dia vão ser as igrejas orientais, em comunhão com Roma, outro dia vai ser a Cúria, outro dia vai ser a Diocese de Roma, porque dentre os poucos cargos que não caem com a sede vacante estão o substituto da Secretaria de Estado, que vai celebrar uma missa, o cardeal vigário para a cidade de Roma, que vai celebrar uma dessas missas do novendiário, o arcipreste da Basílica de São Pedro, que vai celebrar um dia, o Camerlengo, o penitenciário Mor, que agora é o cardeal de Donatis. Então, se eu não me engano, Dom Wilson Montanari não vai celebrar nenhum dia. Ele é secretário do dicastério para os bispos, ele continua como tal, né, porque o cargo dele não cai. Ele é secretário do Colégio de Cardeais e, como tal, como secretário do Colégio de Cardeais, ele é secretário do conclave. Lembremos que em 2013 essa função era desempenhada por Dom Lourenço Baldisseri, que hoje é cardeal, e dizem que ou foi ele, o próprio Dom Lourenço Baldisseri, ou foi Monsenhor Guido Marini, que fez valer a tradição de o Papa, que acabou de ser eleito, pegar o seu solidão vermelho e impor no secretário do conclave, indicando que ele vai ser o primeiro cardeal criado no primeiro consistório. Então, vocês se lembram, Dom Lourenço Baldisseri apareceu na sacada junto com o Papa Francisco, com o solidão vermelho, embora estava de veste coral episcopal. Ele concelebrou usando este solidão vermelho na primeira missa do Papa, na Capela Sistina, no dia seguinte, isso em março de 2013. Quando o Papa Francisco, em janeiro de 2014, anunciou o primeiro consistório do seu pontificado, Dom Lourenço Baldisseri estava no topo da lista. Então, repetindo, ou foi Dom Lourenço Baldisseri, ou foi uma ideia de Monsenhor Guido Marini de fazer valer essa tradição e dizer ao Papa de impor o seu solidel cardinalício vermelho a Dom Lourenço. Então, pode ser que isso acontecerá a Dom Wilson Montanari como secretário do conclave. E vocês perguntam também se o novendiale vai influir em alguma coisa na vida das paróquias. Não, as paróquias nem em Roma são obrigadas a celebrarem 9 dias de missas pelo Papa. Mas os párocos, os reitores podem fazer isso, porque é uma devoção, de qualquer forma o Papa precisa, né? O Papa Francisco precisa de nossas orações para que ele ganhe a vida eterna, né? Como diz uma oração da liturgia, para que o pastor acompanhe o seu rebanho no céu, para que todos estejamos no mesmo lugar. Por fim, o anel do pescador, né? Esse anel do pescador é o anel oficial do Papa, que ele recebe no dia do início do seu ministério, e o Papa Francisco usou poucas vezes. Se chama anel do pescador porque a tradição diz para ter uma figura, um desenho de São Pedro jogando as redes. Papa Francisco
usava só nas grandes solenidades, Páscoa, Dia de São Pedro, Natal, Consistório. B16, você se lembra naquele anel bem grande, que era em tinha um outro desenho, não era igual ao do Papa Francisco. B16 quis usar diariamente o anel do pescador dele. João Paulo II não, continuou usando o anel de cruz. Acho que o anel era o anel dele cardeal, não o anel oficial, mas o anel de cardeal. E diz a regra da sede vacante diz que apenas constatada a morte do Papa, o anel tem que ser destruído, mas ele não é amassado totalmente, ele é riscado para pagar a imagem do pescador para ali, tanto significar o fim do pontificado, o fim oficial do pontificado, mas também para que ele não seja usado em documentos depois da morte do Papa. E além disso, também um selo, um carimbo é apagado também. Só que ainda o Vaticano não publicou fotos desse ato contra, digamos, o honra do pescador. Pronto, meia hora não, 40 minutos. Vamos ao próximo tema. Sede vacante, que começou com a constatação da morte do Papa Francisco, na noite da segunda-feira, às 8 horas de Roma, e que vai até a eleição do novo Papa, quando ele aceitar a eleição e for anunciado lá da sacada principal da Basílica de São Pedro. As indulgências, elas continuam? Vocês perguntaram, principalmente aquelas que concernem o jubileu de 2025, porque um dos requisitos, né, além de visitar uma igreja jubilar ou passar pela Porta Santa, que no Brasil não tem Porta Santa, né? Só em Roma tem Porta Santa, são 4 em cada uma das 4 basílicas maiores e uma na prisão de Rebíbia. E fora de Roma, incluindo o Vaticano, incluindo o Brasil, não tem Porta Santa. Então, um dos requisitos é rezar pelo Papa. Eu falei com um canonista e ele disse que as indulgências continuam, porque um dos cargos que não cai com a sé vacante é o cargo de penitenciário mor, né? Aquele que, em nome do Papa, administra o tesouro, como são chamadas as indulgências, o tesouro espiritual da igreja, e continua. Então ele tem esse mandato que continua mesmo na sé vacante de administrar essa prática da igreja. Então as indulgências continuam, por mais que a gente não possa rezar pelas intenções do Papa, porque o último é falecido e o próximo a gente não sabe. Só que isso entra na natureza divina da igreja, essa comunhão entre os vivos, os defuntos que aguardam a vida eterna e os que já estão no céu. Então, vocês perguntam se pode rezar a liturgia das horas pelos defuntos como forma de devoção, no sentido de que quando a tabela de precedência litúrgica não permitir a celebração de um outro ofício, agora na oitava da Páscoa, por exemplo, quem não está no Vaticano para no sábado rezar as laudes pelos defuntos, pode-se rezar por devoção. Como é isso, por exemplo? No caso de quem é obrigado, né, a rezar a liturgia das horas, digamos um padre, um religioso, rezar as laudes, aquela de obrigação do tempo litúrgico do dia, e depois rezar por devoção por o ofício dos defuntos, ou as vésperas também. Mas não se pode rezar como a missa, né? Não se pode substituir o ofício do dia, obrigatório, por um ofício que não tem o peso de passar por cima, digamos,
do ofício do dia, ainda mais agora, né, na Páscoa, que é um tempo tão forte e que tem a obrigatoriedade de ser celebrada principalmente aos domingos, né, fora da oitava da Páscoa. O que são as congregações gerais? As congregações gerais são reuniões as quais tomam parte não somente os cardeais eleitores, mas todos os cardeais, para que eles discutam a situação da Igreja, mas também a situação do Vaticano como país. E assim eles esclareçam entre eles o perfil do Papa que deve ser eleito, que eles devem eleger. E aqui entra um pouco em outra pergunta que vocês fizeram, que perfil do próximo Papa? Um Papa progressista, um Papa conservador, um Papa de centro, um Papa reformista? Ainda é um pouco cedo, é um pouco cedo, porque a gente tem que ver um pouco o que é que vai sair nos próximos dias. É previsto que o conclave comece ou no dia 5 ou no dia 6 de maio. As missas do Novendiale vão até o dia 4. Então, ainda o Vaticano não anunciou, mas é possível que o conclave comece ou dia 5 ou dia 6, é a previsão. E nisso os cardeais vão começar a falar ali e vão se conhecer um pouco, porque eles não se encontraram nos últimos anos, eles não se encontraram, né? A gente sabe que o Papa Francisco nomeou cardeais das periferias, como ele falava, e cardeais desconhecidos. Às vezes o cardeal nem sabia que ia ser criado cardeal, sabia na hora do anúncio. Cardeal que recusou, não quis ser criado, o Papa aceitou, não obrigou. E eles não se conhecem. E agora, quase em pleno conclave, é que eles vão se encontrar e vão se conhecer e vão discutir. Mas e ali, imaginemos, longe da imprensa, é que eles vão falar abertamente dos problemas da Igreja e dos problemas do Vaticano. Por exemplo, um dos problemas do Vaticano é que ele está em vermelho nas finanças. Há anos se diz na imprensa que o Vaticano corre o risco de falência. Está bem mal. Está bem mal, tanto o dinheiro que o Vaticano tem, de patrimônio, de investimentos, mas também no dinheiro que vem das doações. A gente sabe que no dia 29 de junho, ou quando esse dia não cai no domingo, no Brasil é celebrado no domingo seguinte, todas as ofertas de todas as missas devem ser enviadas, por obrigação, devem ser enviadas ao Vaticano. E nos últimos anos, principalmente desde a pandemia, a quantia de dinheiro das doações caiu muito. Então, tem muitas coisas para os cardeais debaterem. A gente publicou agora há pouco que até a noite do dia 23, em Roma, até a quarta-feira, estavam em Roma 104 cardeais, eleitores e não eleitores. Hoje existem 220, 230 mais ou menos cardeais, incluindo os não eleitores, aqueles com mais de 60 anos. Então, já está praticamente a metade, né, do colégio cardenalista. Então, eles estão se conhecendo, estão debatendo, e ali fora, longe da imprensa, que a imprensa não pode participar, e nem quem não é cardeal e quem não faz parte da secretaria do conclave ou ajuda do Camerlengo não pode participar. Então ali eles vão falar, minha gente, abertamente de tudo, seja da Igreja Universal, seja do Vaticano. Em 2013 se falou que 2 cardeais, que eu não quero dizer o nome, brigaram entre si. Os mais informados talvez vão se lembrar disso. Brigaram entre si, porque quando saiu em 2013 nessas congregações gerais o assunto da Cúria Romana, que pediram ao Papa Francisco para ser reformada, quando saiu esse assunto pré-conclave, um cardeal se levantou e foi defender a Cúria,
defender a Cúria, que a Cúria, de qualquer forma, ajuda o Papa no governo da Igreja Universal. Outro cardeal não gostou da defesa que ouviu da Cúria e se levantou e começou a criticar. Então, esses atritos são esperados e acontecem. Então, imaginemos, repito, os cardeais que não se conhecem, que não se encontram há anos durante o pontificado do Papa Francisco, para se encontrar duas vezes. Duas vezes o Papa os convocou e quem tinha saúde, quem queria vinha, quem não tinha um motivo grave para se ausentar vinha, e ali se encontraram, mas há muito tempo. Então agora muitos têm muita coisa para falar e precisam falar, né? Precisam esclarecer, porque disso depende muito o conclave. Então as congregações gerais são essas, são reuniões preparatórias do conclave para avaliação da Igreja e do Vaticano, e também para algumas decisões. Por exemplo, a primeira congregação geral foi feita terça-feira, um dia após a morte do Papa Francisco. Ali, os cardeais juntos, aqueles que já estavam em Roma, decidiram que o corpo do Papa Francisco seria transferido para a Basílica de São Pedro na quarta-feira. São essas coisas que eles decidem, porque nem o decano, o cardeal-ré, nem o camerlengo podem tomar todas as decisões, não deve ser o colégio. E estão decidindo. Hoje, ontem, quarta-feira, eles decidiram a escala, a programação do Novendiale, das missas pelo Papa Francisco. Depois, daqui a qualquer dia, eles vão decidir o início do conclave e vão anunciar. Então, mas as discussões não são publicadas. O que cada cardeal falou não são, nem tudo é publicado, a sede vacante, duração, a lei da sede vacante, promulgada por João Paulo II, e que não foi mudada pelos outros papas, a Constituição Universi Domini Gregis diz que o Papa deve ser sepultado entre o quarto e o sexto dia depois da sua morte. Com a missa exequial e o sepultamento do Papa Francisco marcados para o sábado 26, está dentro do previsto. Depois diz que o conclave deve começar não depois de 15 dias desde a morte ou da renúncia do Papa. Então, esse prazo vai até o dia 5, dia 6, mais ou menos. Então, essas são as previsões. A gente está pensando que o conclave vai começar entre os dias, talvez 5 ou 6, por quê? Porque hoje os cardeais publicaram a escala do Novendiale e está previsto que a última missa do Novendiale vai ser no dia 4, que é domingo, se eu não me engano, né? Então, acabado o Novendiale, é capaz que no outro dia já começa o conclave, com a missa na Basílica de São Pedro, pela manhã, de início do conclave, presidida pelo decano e concelebrada somente pelos cardeais eleitores. E então, vamos esperar a confirmação, mas é possível que o conclave comece o dia 5 ou dia 6 de maio. Vamos ao outro tema, o último previsto, pelo menos. Conclave. O conclave vai ser difícil? Vai. Por quê? Conclave por si só é difícil, né? Porque imagina, para um Papa ser eleito, tem que ter 2/3 dos votos. 2/3. Se depois de vários dias não conseguir eleger ninguém, a lei do conclave manda baixar para a maioria simples, ou seja, metade mais um para ser eleito. Vai ser difícil porque em 2005 a cura era uma outra, os cardeais eram outros, obviamente. João Paulo II já tinha entregado um pouco o governo há cerca de 4, 5 anos. Ele se esforçou muito, concentrou todas as suas forças
para celebrar o jubileu do ano 2000. Depois disso, ele se confiou muito ao cardeal Sodano, que era o secretário de Estado, ao cardeal Ratzinger, que era o prefeito da doutrina da fé, e também decidia um pouco outras coisas, porque também depois, em 2002, se não me engano, ou 2003, ele se tornou decano do Colégio Cardenalício. Então, decano auxilia o Papa em algumas decisões, aconselha, né? E também teve muito protagonismo o secretário João Paulo II, que depois se tornou cardeal, né, de Cracóvia. E isso Bento XVI não quis, né? Não quis, tanto que quando ele viu que não tinha mais forças, ele não quis que a Cúria governasse no lugar dele, como ele viu no final do pontificado João Paulo II. Só que quando João Paulo II morreu, todo mundo dizia: Ratzinger tem que ser eleito porque ele trabalhou com o Papa por mais de 20 anos, ele era da sua confiança, eles dois eram amigos, e ele tem um pensamento mais ou menos parecido, porque o pensamento teológico do pontificado João Paulo II foi praticamente tudo o que o cardeal Ratzinger dizia, principalmente ele. Então, sucessor natural. Só que ninguém acreditava, né? Diziam que Ratzinger era um homem fechado, era um fundamentalista, era um exagerado, era um extremista. Só que, como a gente publicou aí, a opinião pública ouviu pela primeira vez, o escutou com emoção, quando ele presidiu a missa de funeral de João Paulo II. E viram um homem, uma sensibilidade, baseando todo o evangelho do chamado de São Pedro, né, depois da ressurreição. Segue-me, ele repetiu esse convite de Jesus a Pedro: segue-me, segue-me, fazendo um paralelo com a biografia de João Paulo II. Aí depois, todo mundo ficou impressionado, né, naquele 8 de abril de 2005. O cardeal, que era o frio, o extremista alemão, parece que é bom, né, no que faz. Só depois a opinião pública, tanto de crítica, sabendo quem ele era realmente, ainda mais claro, quanto os cardeais, eleitores principalmente, se deram conta na homilia da missa de abertura do conclave, quando ele falou de relativismo, né? Quantas vezes a gente viu que a barca do pensamento dos cristãos foi nesse ano levada por ventos de doutrina. A fé madura é uma fé relativa para muitos. Nós até perguntaram a Monsenhor Genswein, a Dom Genswein, e ele respondeu no livro, naquele polêmico livro, se Bento XVI era carreirista, queria ser papa, ou ele fez aquela homilia justamente para não ser, porque assim todo mundo ia saber como é que ele pensava. Então ele não era carreirista, ele falou o que ele sempre falou, ele foi verdadeiro ali. Só que isso foi a gota d'água para dizer: não, os cardeais eleitores, a gente tem que eleger Ratzinger porque ele vai ser o continuador do pontificado de João Paulo II, e é isso que a gente quer. Naquele tempo já se falava do cardeal Martini, jesuíta, que era arcebispo de Milão, não, já era emérito de Milão, só que estava doente. Então ele mesmo desanimou os seus partidários, quem o queria como papa, disse: olha, eu não tenho saúde. Já se falava também do cardeal Bergoglio, só que era desconhecido, não tinha tanta força para ser eleito como Ratzinger, e assim saiu eleito daquele conclave Bento XVI. Pulando para o conclave 2013, é uma situação já diferente, né? 8 anos de pontificado de Bento XVI, com muitas críticas, porque Bento XVI colocou um homem de confiança, que não era da área da diplomacia, para ser secretário de Estado, o cardeal Bertone, salesiano, que também por não ser da área diplomática da Santa Sé, fez umas escolhas muito ruins. Tanto que a oposição que existia a Bertone ajudou também no vazamento de documentos confidenciais, porque o mordomo, ainda que se acredite que ele não agiu sozinho, o mordomo, influenciado por jornalistas e outras pessoas,
ajudou no vazamento de documentos para que assim a imprensa pudesse saber do que estava acontecendo no pontificado. Só que não é que isso ajudou muito, né? Só colocou mais problema. E assim o pontificado foi enfraquecendo, e também a pessoa de Bento XVI. E então esse vazamento de documentos prejudicou muito. Também a saúde de Bento XVI, né, estava muito prejudicada. Ele estava muito limitado na viagem ao México em 2012. Ele se deu conta que não poderia ficar viajando, ter todo esse esforço. E Monsenhor Dom Gens vai falar no livro também, Nada Além da Verdade, que Bento XVI, logo pouco depois de ser eleito Papa, já começou a tomar remédio para dormir, né? Ansiolítico, um tipo de ansiolítico. Não se diz se tinha depressão, se era ansiedade ou se é tanta preocupação, tanta coisa na cabeça, ele não conseguia dormir, né? Esse sintoma que fala que a cabeça não para. Então, por mais que Bento XVI tenha sido um papa surpreendente, né? Ele era tímido e conseguiu lidar com a multidão, com as multidões, falava, era um papa tido por profundo, mas queria um papa diferente. E também o nome do cardeal Bergoglio já vinha desde 2005, né? Como eu acabei de dizer. Então, ele acabou sendo eleito. Reconstruções não oficiais, né? Porque nenhum cardeal deve falar, não pode falar do segredo do conclave, do que acredita, do que acontece lá. Reconstruções não oficiais dizem que o cardeal Scola teve muito peso naquele conclave, porque era um homem preparado, um teólogo respeitado, renomado, foi reitor da Universidade Lateranense, a Universidade do Papa em Roma, e era tido como um bom administrador. Primeiro ele tinha sido bispo em uma diocese, depois foi nomeado para o Patriarcado de Veneza, e depois Bento XVI, numa nomeação atípica, não esperada, o transferiu de Veneza para Milão, arcebispo de Milão. Muitos viram nisso uma indicação de um candidato, digamos assim, que Bento XVI queria como seu sucessor. Só que em 2013, sempre reconstrução não oficial diz que o cardeal Scola teve muito voto. O cardeal Bergoglio com ele estavam disputando o primeiro lugar, digamos assim, até os 2/3 necessários para a eleição. Só que uma das coisas que prejudicou a sua eleição, que não aconteceu no fim, foi que ele era criticado por ter sido ligado ao movimento Comunhão e Libertação, que é um movimento religioso, é uma realidade religiosa, tem freiras, tem padres, muito forte na Itália, só que tem a sua influência na política. Então, por mais que o cardeal Scola tenha se afastado, já para não prejudicá-lo, tenha se afastado do Comunhão e Libertação, os cardeais na época tiraram isso, mas ele ele tem influência do Comunhão e Libertação. Pronto, isso prejudicou. E também, como eu falei, o cardeal Bergoglio já se falava desde 2005, e assim foi levado à eleição, e ele saiu como Papa Francisco. Então, e agora, complicado, porque o atual conclave vai ser complicado, mas ainda porque, como eu falava, os cardeais não se conhecem, tem muitos desconhecidos, né? Muitos desconhecidos, só que isso, de muitos seres desconhecidos, do grande público até da Curia Romana, está ajudando que perfis, nomes mais famosos se destaquem, né? Porque se a maioria não tem força para ser eleito, os votos se concentram naqueles mais conhecidos. E assim eu passo para outra pergunta, os papabili, né? Papabili, essa expressão
essa expressão italiana feita pela imprensa italiana para dizer os papáveis, os que têm possibilidade de se tornar papa. A gente vai falar disso ainda em outra live dedicada ao conclave, mas vocês perguntam tanto e é natural toda essa curiosidade. Quem são os grandes nomes hoje? Hoje não se fala de nenhum brasileiro, né? Nós temos 8 cardeais, dos quais só um não é eleitor porque tem mais de 80 anos, Dom Raimundo Damasceno. Hoje, nessa situação, né? A gente está no 3º ou 4º dia da sede vacante. Não parece que algum cardeal brasileiro tem nome, tem peso para se colocar entre os maiores papabili. Em 2013 se falou muito de Dom Odilo, né? Em 1978 se falou muito do cardeal Lorscheider. Ele recebeu pelo menos um voto do futuro Papa João Paulo I. Então, ainda não se fala de um cardeal brasileiro, nem de Dom Odilo, por exemplo, que é visto como um dos mais preparados, porque tem a preparação teológica e trabalhou na Cúria. Então, é um dos cardeais brasileiros mais preparados que a gente tem hoje, só que até agora não se fala do nome dele. Os cardeais vão querer um papa italiano depois de 3 estrangeiros? Ou se não vão querer um italiano, um europeu? E nisso eu entro. Quem são os nomes que mais se falam hoje? Se fala. Vamos ver se talvez eu entre nesse assunto ainda hoje, que a gente está quase terminando, mas se não, a gente vai fazer uma live dedicada a isso. Se fala principalmente hoje do cardeal Parolin, ex-secretário de Estado, cardeal Zuppi, arcebispo de Bolonha, cardeal Pizzaballa, patriarca de Jerusalém, cardeal Erdő, arcebispo de Budapeste, cardeal Tagle, filipino, que foi prefeito da congregação para do dicastério para a evangelização, pró-prefeito, e o cargo dele caiu, né, porque cai com a sé vacante. Na África, não se fala do cardeal Tuxo, que trabalha na Cúria, do qual se falava em 2013. Cardeal Sara é respeitado, mas talvez não tenha tanta chance. Tem 79 anos, vai fazer 80 em junho. E outros, estão falando tantas pessoas, minha gente, pelo amor. Estão falando do Krajewski, que não caiu o cargo dele, responsável pela caridade do Papa, não caiu. Polonês, que por muito tempo foi cerimoniário pontifício. Falam do cardeal Avellini, arcebispo de Marseille, porque é jovem, é muito risonho, como o Papa Francisco, é jovem, agora há pouco foi eleito presidente dos bispos franceses. Falam também do cardeal Loric, arcebispo de Luxemburgo, jesuíta, um dos protagonistas do sínodo. Falam também do cardeal Grech, que era secretário-geral do sínodo, um dos grandes protagonistas do tema da sinodalidade. E esses, até agora são esses que falam assim. E da África, eu não falei não, né? Não, falei não. Falam do cardeal Ambongo, que é o presidente de uma conferência que reúne os bispos da África como continente, e se colocou muito contra a fiducia súplicas, a bênção para casais irregulares. Vocês se lembram? Ele se reuniu com os bispos, com o conselho permanente ou coisa assim que a declaração foi publicada, veio no Vaticano, se encontrou com o Papa e disse: santidade, olha, está aqui que a gente pensa. Na África, por causa de cultura, a gente não pode aplicar fiducias súplicas. Eu estou lhe dizendo isso pessoalmente para não ter nenhum mal entendido. Na África não se pode. E o Papa disse: ok,
Se vocês decidiram assim, eu respeito, não vou impor. Então, ele tem se destacado sobre isso, nisso, como líder. Então, são esses. Eu não vou entrar aqui nos particulares de cada um, vou deixar com vocês com mais curiosidade, porque a gente vai fazer uma live sobre isso. Porque é um tema muito, muito interessante e muito longo. O que é que mais? Você pergunta, zebra, algum papábile? Ah, não quero falar agora, não, vou fazer um suspense. Zebra, um cardeal improvável que pode ser eleito papa. Não, a gente vai falar isso na live dedicada sobre conclave. Vou falar isso sobre o cardeal de rito oriental. Beccio. O cardeal Angelo Beccio é diplomata de carreira, foi núncio em Cuba, em outros países, até ser nomeado como substituto da Secretaria de Estado, né, o número 2 da Secretaria de Estado, cujo cargo não cai na sede vacante, e ali ele se tornou muito mais poderoso, né, por causa da influência, e muito mais conhecido. Até que ele foi nomeado, poucos da pandemia, foi nomeado prefeito da então Congregação para a Causa dos Santos, que hoje é de Dicastério para a Causa dos Santos. E com denúncias e tudo, ele se envolveu, ele foi processado pelo Vaticano, né? O Vaticano como país tem um tribunal. Ele foi processado porque é acusado de, quando era substituto da Secretaria de Estado, ele teria aprovado a compra de um palácio, de um prédio em Roma, que depois se revelou um prejuízo para o Vaticano. Um prejuízo porque ali tinha um intermediário, um corretor que enganou o Vaticano, pegou a parte dele, o pagamento dele, sem dizer dos riscos do investimento do Vaticano, e o Vaticano perdeu milhões de euros. É isso um dos problemas do Vaticano nas finanças que os cardeais estão discutindo nas congregações gerais. Então, ele foi processado por isso, também por dizer que acabou encaminhando doações do Vaticano para uma diocese, a sua diocese no sul da Itália, ali na Caritas diocesana, na qual trabalha um seu irmão. Então, ele foi acusado de oh Deus, como se diz, jogo de interesse e na compra do prédio de Londres, de saber que era um prejuízo para o Vaticano. Ele apresentou todas as defesas, é um processo que se arrasta há alguns anos, uns 2 anos, se eu não me engano, dizendo que sobre a compra do prédio de Londres, todos os seus superiores sabiam, tanto o cardeal Parolin quanto o próprio Papa Francisco. E que ele não fez nada de errado em mandar doação do Vaticano, doação certa, transparente, para a diocese, a sua diocese, de onde ele vem. Ainda assim, na Caritas diocesana trabalha um irmão seu. Só que ele foi condenado a mais de 1 ano. Ele foi condenado, e nisso ele renunciou ao cargo de prefeito para o dicastério, do dicastério para a Causa dos Santos. Um pouco antes da condenação ele renunciou, e na nota da sala de imprensa disse ele renunciou também aos direitos ligados à condição cardinalícia. Ele renunciou a se vestir de cardeal, os direitos. Só que agora ele ainda não foi preso, ele foi condenado, acho que a 5 anos em regime fechado e multa de vários milhares de euros. Só que ele recorreu, ainda não foi transitado em julgado, então ele está em liberdade. Aí nesses meses teve muita confusão, o Papa parece que perdoou, foi celebrar uma vez a Quinta-feira Santa na casa dele, na capela da casa dele. Então, depois surgiu uma publicação que ele gravou, uma ligação que fez com o Papa, gravou para ter uma prova que o Papa sabia, então isso provocou também muita polêmica, como é que ele gravou uma ligação telefônica sem que o Papa soubesse que estava sendo gravado. Então, olha, é uma confusão. Por que eu estou falando tudo isso? Porque
se dizia que ele não poderia participar do conclave, mas começaram a falar que, ainda antes que o Papa Francisco morresse, que era capaz de os cardeais o reabilitarem. Ainda, minha gente, não foi publicado em nenhum meio oficial que ele se apresentou na primeira congregação geral na terça-feira. Tem aí umas páginas de procedência duvidosa, devo dizer, que dizem que ele foi até impedido pela segurança. Isso até agora eu não soube que ele tentou ir na congregação geral e que ele foi impedido. Um parágrafo da lei do conclave, aquela Constituição Universi Dominis Gredis, diz que os cardeais não podem reabilitar ninguém que tenha sido canonicamente deposto ou tenha sido interditado pelo Papa. Aí agora cabe uma interpretação. Ele foi canonicamente deposto, o processo dele ainda não transitou em julgado. A nota da sala de imprensa, como eu falei, diz: ele renunciou ao cargo de prefeito da congregação para a causa dos santos e aos direitos ligados à função de cardeal. Participar das congregações gerais e do conclave é um dever de cada cardeal, mesmo que tenha um motivo grave como saúde. Já teve 2, e já anunciaram que talvez não vão vir 2 eleitores dos 135 que já avisaram que não vão vir, porque tem problemas de saúde. Um deles é o cardeal Canizares, que acho que é arcebispo emérito de Valência, foi prefeito da congregação para o culto divino, disse que não vai vir. E um cardeal bósnio, disse que não vai vir. Então, esse é um motivo grave, mas os cardeais têm dever de participar do conclave. Então, vai caber uma interpretação aí. O cardeal Bétio vai ser admitido no conclave. Ele renunciou a tudo, ele está interditado. Então, é uma coisa que ainda não tem uma definição. É muita coisa para a máquina vaticana resolver, esclarecer. É muita coisa. Então, a gente está do 3º para o 4º dia da sé vacante. Então, é muita coisa. Eu falei das ausências, né? Esses 2 que já avisaram, esses 2 cardeais eleitores que não vão estar no conclave. Mas um tema espinhoso, interessante, é que o limite de cardeais eleitores foi aumentado por Paulo VI. E dentre várias mudanças que ele fez durante o pontificado, ele limitou os cardeais eleitores a 120. João Paulo II depois reformou as regras do conclave, as leis do conclave em 1996, e manteve os 120 como limite. Em 2005, participaram 115 eleitores. Em 2013, por coincidência, também 115 eleitores. Quando João Paulo II criava cardeais num certo número que os eleitores ultrapassariam o limite, ainda que não ia acontecer um conclave, ele sempre anunciava, derrogando o limite estabelecido de 120, eu vou nomear esses como cardeais eleitores. O Papa Francisco, agora no último consistório de dezembro do ano passado, ele nomeou 22 cardeais, ele criou, dentre os quais 20 eleitores. E nisso ele elevou o limite até 135, né? 135, 137, 137. Elevou. Eu, particularmente, eu esperava que, sendo uma morte súbita ou não, o Papa Francisco ia publicar um documento reformando esse número máximo.
Se pensaram nisso, se ele preparou, não foi publicado a tempo. Então, hoje a gente está com essa situação que o limite previsto continua de 120, só que existe 135 eleitores. Conversando com o canonista ontem, aqui, hoje para vocês, ainda hoje, ele me falou, não, que os 135 vão... Oh, desculpa, eu não tô lembrando se são 137 com aqueles que já renunciaram por motivo de saúde ou 135. Eu não sei se eles... eu não sei se são 135 ou 137. O canonista me respondeu, não, todos os 135 vão entrar na Capela Sistina para o conclave. Apesar da lei. Porque a criação foi um ato supremo do Papa, ele sabia... Porque é uma coisa que a gente vai falar também. Iam impedir 15 de entrarem na Capela Sistina. Chegar nos 120 e dizer, olha, por favor, desculpa, mas não pode. E outra coisa que eu vou querer ver é onde vão colocar mais mesas na Capela Sistina. Porque estão lembrados da Capela Sistina, né, retangular. Mais ou menos na metade ela tem uma parede que separa, que divide a Capela Sistina em duas. As mesas para os eleitores, né, porque cada um tem uma cadeira, uma mesa, com as cédulas de votação, caneta, o rito do conclave, a constituição do conclave, as leis do conclave. Então é isso. Tem o que? São duas fileiras de cada lado de mesas. Já em 2013, em 2005 já era apertado ali, era o espaço necessário. Onde é que vão colocar mais eleitores ali? Vão apertar ainda mais, vão colocar depois da divisória. A gente vai ver no dia 5, no dia 6, quando o conclave começar. Vocês perguntaram quem é esse cardeal de hábito branco que tá aparecendo, né, nas congregações. É o cardeal, eu espero não errar a pronúncia, Timothy Radcliffe, um inglês dominicano que tá vendo um pouco de moda isso. O cardeal Cantalamessa fez isso, um outro dominicano no último consistório também disse que eu quero morrer com o meu hábito franciscano, meu hábito dominicano. Eu não quero usar a batina do clero diocesano, a batina vermelha do cardeal. Eu quero com o meu hábito. E o Papa, embora hoje não seja previsto, não tenha nada de específico para os religiosos, o Papa não disse nada e assim a vontade foi respeitada. Então ele continua usando o hábito dominicano, né, branco, mas só o solidel vermelho, como o cardeal Cantalamessa e como uns outros 2 ou 1 que continua usando o próprio hábito. Porque quem é religioso, né, pode, seja bispo, seja cardeal, pode alternar entre o hábito religioso e a batina clássica, cardinalícia. Tanto que é assim que dizem também que foi um dos motivos do Papa usar branco, porque o Papa São Pio V era dominicano e quis continuar usando a cor do seu hábito depois de eleito Papa. Então foi ali que dizem que se consagrou a batina branca do Papa no século XVI. Estamos quase terminando. Alguém perguntou, um não eleitor pode ser eleito? Porque também foi uma regra introduzida por Paulo VI e mantida na reforma das leis do conclave que João Paulo II fez em 1996. Cardeal eleitor só pode ter até 80 anos de idade. Né? Como eu falava, o cardeal Sara vai completar 80 anos em junho. Acho que daqui para lá, Deus ajuda, a gente já vai ter um Papa. Depois dos 80 não pode ser eleitor. Há quem diga que por que Paulo VI fez isso? Hoje a expectativa de vida é bem maior, né, do que em 1960. E muitas vezes quem tem 80 parece muito bem. Olha, quem tem 80 hoje? Cardeal Sandri, vice-decano. Cardeal Ravasi,
cardeal Bagnasco, cardeal Piacenza, e eles, minha gente, não demonstram a idade que tem. Não demonstram a idade que tem. Mas por que dizem que Paulo VI fez isso? Porque, segundo essas vozes, Paulo VI ficou impressionado quando, no conclave que o elegeu, em 63, tô com sono, como vocês estão falando, 62, 63, sim, 5 anos de pontificado de João 23, Paulo VI ficou impressionado porque tinha os cardeais muito velhos, né, no conclave, e teria escutado de um cardeal dizendo ao seu secretário: eu vou votar em Rampolla, eu vou votar em Rampolla. Mas Rampolla, minha gente, era um cardeal muito famoso do início do século passado, que tinha morrido há cerca de 40 anos. Então, com os problemas da velhice, Paulo VI decidiu de limitar até 80 anos a idade de um eleitor. Vocês perguntam, o não eleitor pode ser eleito? Sim. Na teoria, qualquer católico pode ser eleito. Isso aconteceu algumas vezes na história da igreja, poucas, de um não bispo, como Leão XIII, Leão X não era bispo quando foi eleito papa, então, quando aceitou a eleição, foi ordenado bispo e depois se apresentou como papa. E também não bispo, não sei se leigo, se eu não me engano, teve leigo. Então qualquer um pode ser eleito, mas na prática, né, ainda mais nos últimos séculos, a prática é que bispo, cardeal, que está ali na Capela Sistina é que é eleito, porque às vezes são que mais se destacam, que mais são preparados. Então, imagine vocês se elegem um não bispo hoje. Possível, mas provável. Imagine vocês se elegem um que não está na Capela Sistina, porque tem mais de 80 anos, um cardeal. Imagina. Quanta coisa, né? A gente pode imaginar. Daí é que saem os filmes, como agora o Conclave, que estreou no ano passado, que imagina tantas teorias, né? Estamos quase terminando. Estou cansado, mas de qualquer forma é bom. É bom, espero que vocês estejam gostando. Se for eleito Papa um cardeal de rito oriental, que rito ele vai celebrar? A gente publicou isso em 2012, 2013. Se eu não me engano, a lista que eu vi, vão entrar 2 orientais. 2? Ou não? Ou um. Hoje existem 2 cardeais orientais e um deles é o Rai, o Maronita, mas ele já tem mais de 80 anos. Se eu não me engano, o cardeal oriental presente no conclave vai ser o cardeal Sacco, do Iraque. Se ele ou qualquer outro oriental, em comunhão com Roma, né? Se ele ou qualquer outro oriental for eleito Papa, ele vai celebrar o rito romano. Por quê? Porque o rito do Vaticano, o rito da Diocese de Roma, o rito do Romano Pontífice é o rito romano. Mas isso não impede que ele celebre qualquer outro rito. Seja rito latino, como ambrosiano, seja um rito... seja um rito romano, seja um rito ocidental, um rito latino, moçárabe, bracarense, lá de Braga, em Portugal. Mas se um cardeal oriental, se um oriental for eleito papa, ele vai celebrar normalmente o rito romano. A gente tem casos, né, de papas que já presidiram ritos orientais. João Paulo II fez isso. Eu acho que o Papa Francisco parece que presidiu. Papa Bento presidiu as vésperas. Eu acho que Bento XVI, como Papa, nunca celebrou um rito oriental. O rito mesmo, a missa, né? Uma coisa é as vésperas. Quem é o cardeal protodiácono hoje? Se chama Dominique Mambert. Essa mistura de francês com italiano é porque ele é filho de francês, de um militar francês, nasceu no Marrocos, porque o padre dele estava em missão, ou o pai dele estava em missão.
mas ele é de família da Cócega, e até segunda-feira, dia 29, dia 21, ele era prefeito do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica, o Supremo Tribunal da Igreja. Ele caiu no cargo de prefeito, mas ele é o protodiácono há alguns meses, porque morreu o cardeal Martino, um cardeal muito idoso, que era o cardeal protodiácono, e agora é ele. E a providência quis que, enquanto ele é cardeal protodiácono, né, porque isso muda, dependendo de uma sucessão, a providência quis que agora diga respeito a ele, ao anúncio. Porque o que é protodiácono? É o cardeal mais velho da ordem dos diáconos. O colégio cardenalício é dividido em 3 ordens: ordem episcopal, ordem presbiteral e ordem diaconal. Ainda se todos normalmente são bispos. A gente já publicou sobre isso, era uma dúvida que muita gente tinha e que nos pedia um post sobre isso. E então vocês podem ler lá. Isso é uma herança da origem dos cardeais, que eram os membros do clero da diocese de Roma, os diáconos, os padres e os bispos da província de Roma. E o cardeal protodiácono é aquele da ordem diaconal de criação mais antiga. O cardeal Mamberti foi criado cardeal diácono em 2015. Então, ele é o cardeal mais antigo de criação naquela ordem. Então, é ele que competirá o anúncio do novo Papa, quando terá que ser feito. Esperemos que ele esteja ensaiando bem esse anúncio, né? Porque é uma coisa que muita gente espera, e para mim, não sei para vocês, é um dos anúncios mais bonitos que a gente sabe, da eleição de João Paulo II, né? Aqui o cardeal Péricle impostou muita voz, quase uma coisa de ator, né? De recitação, de atuação, muito. Então, a gente espera, vamos torcer para que o cardeal Mamberti esteja se preparando bem para esse anúncio tão esperado. Imagina a ansiedade por esse dia. Alguém de vocês perguntou também: se um eleitor se atrasar, digamos, os cardeais nas congregações gerais vão dizer: o conclave vai começar dia, por exemplo, que ainda não é anunciado, começar dia 5 de maio. 5 de maio, ok. Até lá, se espera que os cardeais cheguem, né? Cheguem. Se acontecer, não sei, um problema de avião, problema de saúde, qualquer outro problema, motivo grave, e o cardeal chega depois do início do conclave, né? Porque a gente sabe que depois que começa o conclave, os cardeais ficam incomunicáveis. Vão ficar entre a Capela Sistina e a Casa Santa Marta, sem se comunicar com mais ninguém. Vai ser bloqueado o sinal do celular, a internet nem se fala. Só vão conversar com as pessoas que estão lá, que vão estar lá. Confessor, poucas pessoas. Se acontecer de um chegar atrasado por motivo grave, a lei do conclave diz que ele deve ser admitido à votação, mesmo que a votação já tenha começado, já tenha passado algumas votações. Ele tem que ser admitido. A ele não pode ser negado o direito de eleitor, se ele chegou por motivo grave. Bem, minha gente, nos temas que eu pensei, que eu dividi com as sugestões e as perguntas de vocês, era isso a live. Nossa, 1h30. Eu pensei que era menos, 1h30. Ainda bem que o Instagram não deixa ser apenas 1 hora. Eu pensei que era 1 hora era 1 hora o limite de live. Então, o que é que vocês acham?
desculpem o cansaço, desculpem as imprecisões de data, de número, mas é muita coisa, como vocês podem entender. Aqui já são mais de 2 horas da manhã, então estou cansado. Estou cansado, mas é um prazer, estar com vocês e falar sobre isso. Então, Deus ajudando, essa vai ser a primeira de algumas lives desses dias. Eu calculo, humildemente, nesses eventos que a gente está assistindo e também no ritmo que vão os atos do funeral do Papa Francisco e das preparações do conclave, eu penso em ao menos um mês disso tudo. Porque, da morte do Papa Francisco até o seu sepultamento vão ser 5 dias. Ainda não é claro, né? Previsão, suposição, viu? Não é nada oficial, pelo amor de Deus. Entre o sepultamento do Papa Francisco e o início do conclave, 7 dias. A lei do conclave diz 2 semanas desde a morte do Papa, o conclave deve ser convocado, deve iniciar. Então, dia 5, dia 6, talvez o conclave vai começar. Já são 2 semanas, né, desde a sede vacante. Os últimos 2 conclaves demoraram 2 dias. Como eu falei, não sei se vocês concordam comigo. Eu não acho que esse conclave vai ser mais rápido que os outros. Pelo menos 2 dias, na melhor das hipóteses. Isso já vai até dia 8, 9. Se acontecer tudo bem, né? Então, o novo Papa eleito, mas só que ainda continuam os atos. Por isso eu estou falando pelo menos um mês. A gente está falando aí dia 8, dia 10, se ocorrer tudo bem. Entre a eleição do Papa e o início do seu ministério, é pelo menos uma semana. O Papa Francisco foi eleito no dia 13 de março e ele iniciou solenemente o ministério petrino no dia 19, 6 dias. Só que não parou por aí, porque o novo Papa toma posse das outras basílicas maiores. Depois de São Pedro, ele vai tomar posse da sua catedral. Depois de alguns dias, não é que um dia depois do outro, né? Porque os preparativos, o Papa também tem muitas coisas, recebe muitas pessoas, é tudo novo. Depois ele vai ter que tomar posse também de Santa Maria Maior e de São Paulo Fora dos Muros. Então hoje é dia 24 aqui, né? Eu estou calculando pelo menos um mês. Se o conclave não tiver atraso, se ele não demorar muito, até a eleição do Papa e início do ministério, um mês, 24 de maio. Mas exatamente só Deus o sabe. Bem, então a gente continua conectado nas redes sociais, nas páginas, também no blog, diretasacristia.com. A gente espera fazer um bom trabalho, informar bem vocês. E nos desculpem alguma falha, desde as minhas aqui, como eu falava, inexatidão de data, de número importante, mas também alguma inexatidão nas informações publicadas, alguma interpretação, o modo de escrever os textos, mas a gente tem feito o melhor na intenção, mas não basta só, né? Também no modo, informar vocês o suficiente. Então, eu convido todos vocês. Tem gente que não usa Facebook, tem gente que não usa Instagram, mas tem gente que usa tudo. Então, por fim, sabendo que a gente vai se encontrar de novo logo, talvez já agora, quinta-feira, a gente está confirmando outras lives. Eu convido vocês para curtirem a nossa página no Facebook,
para curtirem a nossa página aqui no Instagram, porque pode ter os hóspedes que não curtem, não seguem ainda. Por favor, deixem, cliquem lá no botão de seguir, por favor. Sigam o nosso canal no YouTube, o nosso Twitter também, o X, né? O X. E também a gente tem um canal no Instagram, que a gente já tem mais de 5.000 participantes, 5.200, 5.300. Nosso canal no Instagram, que lá também vocês podem comentar, vocês podem reagir, escrever, é muito boa também essa interação. E a gente também tem um canal no WhatsApp, e nós temos 5 grupos no WhatsApp, porque cada grupo só pode ter 1.024 pessoas. A gente está já no 5º grupo. O 5º grupo tem mais de 500 pessoas. Então, sigam, porque são várias plataformas, né? Cada um com a sua particularidade em reações, em como postar os textos, postar as mídias. E também é uma forma de vocês se sentirem, vocês estarem atualizados. Ativem lá as notificações, assim vocês vão receber na hora o que a gente publicar. A gente está fazendo o possível para tá atualizado de tudo, porque, como se diz, tem notícia que é como caldo de cana, não é na hora, então, imagina, o Abemos Papa, a gente tem que saber na hora, então, vão curtindo aí, ativando as notificações, para assim vocês saberem do que a gente publica na hora. E então a gente se vê nas publicações, nas reações, nas mensagens, e na próxima live a gente vai avisar o quanto antes. A próxima live que vai contar com convidado. Vamos ver a próxima live, mas o quanto antes. Tá bem, minha gente? Deus abençoe nós todos. Foi um prazer falar com vocês e até a próxima. Boa noite.